Ei, você já se perguntou como tudo começou? Então escuta, porque a Bíblia revela. Você já parou para pensar? Como seria o mundo antes da luz existir? Como seria viver num lugar onde nada tinha forma, onde só existia o silêncio e a escuridão? Antes do primeiro amanhecer, antes de existir o tempo ou o som, só havia Deus. A terra era sem forma e vazia, um abismo coberto por trevas profundas. Nada se movia, nada respirava, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, esperando o momento certo para transformar o nada em vida. E então, Deus falou: haja luz. Naquele instante, o universo despertou. O silêncio foi rompido, a escuridão fugiu e a primeira luz brilhou, pura, viva, perfeita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite, e assim nasceu o tempo. O primeiro ciclo, a primeira manhã, a criação tinha dado seu primeiro passo. O vazio virou propósito, e o mundo começou a respirar. Houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. Você já olhou para o céu e se perguntou quem desenhou esse azul tão perfeito? Quem separou as nuvens? Quem mandou o vento soprar pela primeira vez? Pois no segundo dia da criação, Deus fez exatamente isso. Depois que a luz nasceu, o mundo ainda era um grande oceano sem fim. As águas cobriam tudo, não havia terra, nem forma, nem direção. Mas o Criador olhou para o caos e decidiu colocar ordem. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas de cima das águas de baixo. E assim aconteceu. As águas obedeceram, e o céu nasceu, vasto, brilhante, infinito. Deus estendeu o firmamento como um manto azul, um teto sobre o mundo, e o chamou de céus. O ar começou a se mover. O vento soprou pela primeira vez. O som suave das águas ecoou pelo espaço como uma canção nova da criação. Deus contemplou o firmamento e viu que era bom. Houve tarde e houve manhã, o segundo dia. Você já pensou como seria ver a terra nascer, ver o mar recuando e o chão surgindo pela primeira vez debaixo das águas? Pois foi exatamente isso que Deus fez no terceiro dia. O mundo ainda era um imenso oceano, sem montanhas, sem flores, sem caminhos. Mas o Criador olhou para aquele vazio azul e falou novamente: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. As águas obedeceram, abrindo espaço para o surgimento da terra firme. Deus chamou a parte seca de terra e ao ajuntamento das águas, mares. Mas o Criador não parou por aí. Ele olhou para aquele chão vazio e disse: produza a terra relva, ervas e árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. E a terra respondeu. O solo se cobriu de verde. Brotações começaram a surgir, flores coloridas se abriram, árvores cheias de frutos se ergueram. O perfume da vida tomou o ar. Cada semente trazia dentro de si uma promessa, a continuidade. Deus viu que tudo era bom. Houve tarde e houve manhã, o terceiro dia. Você já olhou para o céu e ficou pensando: quem acendeu o sol? Quem pendurou a lua lá no alto e espalhou milhares de estrelas pelo infinito? No quarto dia, Deus fez o céu ganhar brilho. Até aquele momento havia luz, mas não havia o sol. O dia existia, mas ainda não tinha um guardião. A noite, um mistério sem dono. Então Deus falou: haja luzeiros no firmamento dos céus para separarem o dia da noite e sirvam de sinais para as estações, os dias e os anos. E assim aconteceu. O Criador moldou o grande luzeiro, o sol, para governar o dia, trazendo calor e vida à terra. Fez também o luzeiro menor, a lua, para governar a noite, refletindo suavemente a luz do sol. E, como toque final, Deus espalhou incontáveis estrelas pelo céu, como faíscas da eternidade. O firmamento se tornou uma pintura viva, dourado de dia, prateado à noite. Deus olhou para o céu iluminado e viu que era bom. Houve tarde e houve manhã, o quarto dia. Você já imaginou o primeiro som da criação? O primeiro canto de um pássaro? O primeiro mergulho de um peixe no mar?
pois foi no quinto dia que o silêncio do mundo acabou. Até então, o céu e o mar estavam vazios. Nenhum som cortava o ar, nenhum movimento agitava as águas. Você já se perguntou como teria sido ver o primeiro homem abrir os olhos? Ou ouvir o primeiro rugido ecoar pela terra recém-nascida? No sexto dia, Deus encheu o chão de vida. Até então, o céu e o mar já cantavam, mas a terra ainda estava em silêncio. Não havia passos nem vozes, apenas o sussurro do vento entre as árvores. Então, o Criador falou: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, selvagens e todos os que rastejam sobre o chão. E assim aconteceu. Da terra surgiram os bois que pastam, os leões que rugem, os cachorros, os pássaros do campo, os insetos que se movem em silêncio. Cada criatura com seu papel, cada uma feita com perfeição. Mas Deus ainda tinha algo especial para fazer. A sua obra-prima olhou para o universo e disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E com suas próprias mãos, formou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Depois, da costela do homem, Deus formou a mulher. E os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e dominai sobre toda a criação. O Criador contemplou tudo o que havia feito, o céu, o mar, os animais, o homem e a mulher, e viu que era muito bom. Houve tarde, e houve manhã, o sexto dia. Você já se perguntou como é o silêncio depois de uma grande obra? Aquele momento em que tudo está completo e só resta contemplar o resultado? Foi assim no sétimo dia. 6 dias haviam se passado desde o primeiro haja. O céu brilhava, o mar dançava em ondas, os animais caminhavam pela terra e o ser humano respirava o fôlego da vida. Tudo estava pronto, tudo estava em perfeita harmonia. E então Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque tudo estava exatamente como ele havia sonhado. O Criador contemplou o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os rios, os animais, o homem e a mulher, e viu que tudo era muito bom. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo. Um dia para a paz, para o descanso, para lembrar que até o Criador parou. Não por fraqueza, mas por gratidão. O sétimo dia foi o selo da perfeição divina. Um lembrete eterno de que depois de trabalhar e criar, é preciso descansar e agradecer. Houve tarde e houve manhã, o sétimo dia. Mas Deus falou novamente, e a vida nasceu em movimento. Que as águas fiquem cheias de seres vivos e que as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim aconteceu. O mar começou a se agitar. Do fundo das águas surgiram os peixes, pequenos e grandes, coloridos e fortes. As ondas agora dançavam com vida e o céu se encheu de asas. Aves de todos os tipos voavam livres, algumas cantando, outras planando sobre as árvores e os mares. Deus criou as grandes criaturas marinhas, as aves majestosas e todas as formas de vida que habitam o ar e o oceano. Depois, as abençoou dizendo: multipliquem-se, encham os mares e os céus. O silêncio foi embora. A criação começou a cantar. Deus viu que tudo era bom. Houve tarde e houve manhã. Cada nascer do sol é um lembrete de que a luz de Deus nunca deixou de brilhar. Cada respiração é um presente e cada dia é uma nova chance de agradecer pelo dom da vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias da Bíblia contadas com fé, emoção e propósito. Aqui, cada vídeo é uma viagem pela palavra de Deus, um lembrete de que Ele continua falando, criando e transformando vidas até hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo da criação.